Fala galera, Silas Fernandes aqui falando em mais um episódio do Despluga Podcast. Vem chegando, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal que é de suma importância a sua inscrição. Gente, temos conteúdo aí de qualidade para todos os nichos, para todas as áreas. Então, corre lá agora no nosso canal, maratone, porque eu tenho certeza que você vai encontrar assuntos ali que te interessam e vai agregar com certeza valor a cada um de vocês. O episódio de hoje não será diferente. Hoje iremos aqui falar um pouquinho de alguns assuntos bem interessantes. Inclusive, gente, será que eu vou conseguir falar um pouquinho assim, de inglês? A nossa convidada de hoje é professora, gente, de português e inglês. Está há muito tempo aí já na área da educação, mas eu vou apresentar ela um pouco mais daqui a pouco. Primeiro eu vou falar para vocês dos nossos patrocinadores aqui do nosso estúdio Despluga Podcast. Primeira, @ideias de Mari DF. Eu quero falar diretamente com você. Olha aqui nos meus olhos agora. Se você tem a mãe, o pai, a avó, filhos, papagaio, cachorro, que seja, gente, e deseja presentear essa pessoa, corre agora no @ideias de Mari DF e já personalize ali o seu presente. Você vai lá, fala com a Mari. Mari, eu pensei no programa, no presente dessa forma. A Mari vai pensar ali junto com você e vai idealizar ali o presente perfeito para a pessoa amada. Beleza? Combinado? Outra informação agora que eu quero passar aqui para vocês é em relação ao estúdio. Você tem sonho de gravar sua mentoria, seu sonho de fazer sua videoaula, você tem sonho até mesmo de apresentar o seu programa de podcast? Vem aqui agora, @Estúdio Despluga. Vai lá e já agenda o seu horário, né? No caso, para você executar esse projeto, tirar esse projeto da gaveta e executar. Beleza? Sem mais delongas, vamos agora falar com a nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a Cíntia Lobo. Gente, ela já tem 31 anos dedicada à área aqui da educação, né? Na Secretaria de Educação no Distrito Federal. Professora de português e inglês e atualmente está mestrando em linguística aplicada na UNB. Sejam bem-vindas, Cíntia Lobo. É um prazer tê-la aqui no Despluga Podcast. Para mim é uma honra estar participando deste programa que eu sempre admirei. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto assim muito honrada. Benção demais. Cíntia, vamos falar bastante aqui hoje, mas eu queria que, primeiramente, você cumprimentasse o nosso público em inglês. É possível? Claro que sim. Vai lá. Good morning. How are you doing? I am Cynthia and I am here being interviewed by Silas, the best interviewer of Brasília. Aí agora, gente, precisaria do tradutor, né? Eu dei bom dia, né? Perguntei como os telespectadores estão e que eu estou sendo entrevistada pelo melhor entrevistador de Brasília. Gente, obrigado. Gente, o assunto de hoje vai ser sensacional. Vai ser do riso até mesmo aqueles momentos, né, de mais lutas, né? Porque ninguém conhece os bastidores, né, Cíntia? É verdade. Todo mundo só vê o sucesso, mas não vê as dores. Ou vê as dores e também não vê, né, os bastidores. Justamente. Eu queria começar justamente com essa pergunta. Quem é a Cíntia hoje? Como você... É uma pergunta até difícil de responder, né? A gente acha que é simples, mas é difícil. Assim, mas como você poderia se apresentar às pessoas? Quem é a Cíntia hoje? Bom, meu nome é Cínthia Maria Lobo Oliveira, filha de Maria das Dores Lobo e de Hélio Francisco de Oliveira, né? Nascida de uma família humilde, nasci em Sobradinho, aqui no Distrito Federal. E sempre fui uma menina falante. Desde pequena, minha mãe fala, né, que eu nem sabia ainda conversar, mas eu falava. Ficava balbuciando, conversando com as paredes, com as coisas, sozinha. E ela falava, gente, essa menina fala pelos cotovelos, né? E a Cínthia hoje é uma pessoa que, assim, muito comunicativa, né? E muito esforçada.
Isso eu me considero uma pessoa muito esforçada e cheia de esperança. Sim. Né? De dias melhores, esperança mesmo, assim, né? Pela fé também, né? De que eu sou capaz de conseguir alcançar objetivos e planos, né? Sim. Que estão nas mãos de Deus e que estão também, né, no meu coração. Então, sim. Você começou, Cíntia, obviamente, sua vida profissional não foi de imediato na educação, né? Como que foi esse início profissional? Bom, desde muito novinha, adolescente, eu sempre gostei de inglês, né? E eu lembro que na década de 90, final da década de 90, criou-se o Centro de Línguas. Né? Inclusive o Centro de Línguas 1, que está em Brasília, que é o elefante, que está no Elefante Branco, faz 50 anos este mês. Olha que legal, né? Bacana. E eu comecei a estudar no Centro de Línguas de Sobradinho, quando eu ainda estava no ensino fundamental. E foi a convite de uma amiga. Né? Aí você vê, sempre tem umas influências, né? Então, Sim. assim, a minha amiga que me convidou não se especializou como professora de inglês, ela foi para a área da economia, né? Trabalhar em banco, e eu segui firme isso daí, né? E depois que eu mudei para Ceilândia, porque eu comecei em Sobradinho, né? Foi lá que eu nasci, aí nós mudamos para Ceilândia, e aí eu continuei estudando o curso de inglês no Centro de Línguas de Ceilândia, né? Na década de 80 para 90. Desculpa, 90 para 2000, né? Sim, sim. E aí eu me formei, eu estudei um pouquinho de francês também, né? Comecei a estudar francês e entrei na faculdade de letras. Bacana. Entrei na faculdade de letras, né? Estudei no CEUB, na época não tinha na Católica, desculpa, não tinha a universidade, né? Era só o CEUB, as faculdades ali na Asa Norte. E me formei em letras lá, português e inglês. E antes de me formar, eu já dava aula, né? Porque naquela época poderia dar aula enquanto você estudava na faculdade. Sério? Era de contrato temporário, trabalhei na Secretaria de Educação de contrato temporário por 2 anos e até passar no concurso em 97 e ser servidora pública, né, da Secretaria de Educação. E até hoje é onde eu estou, né? Eu comecei dando aulas de português na Secretaria de Educação e tem 20 anos que eu estou lecionando somente inglês no Centro de Línguas de Ceilândia. Que legal. Né, assim, alegria minha, né, de assim, realizar um sonho, porque eu estudava lá e eu sonhava em dar aula lá. Que bacana, Então, assim. a gente percebe assim, nossa, Deus realiza sonhos que você nem imagina que Ele vai realizar. É verdade. Né? Então, foi uma graça muito valiosa na minha vida concedida. Estar trabalhando neste lugar, que é um lugar assim que forma cidadãos, né, que prepara pessoas para o mundo. Né? Eu fui preparada para o mundo e continuo sendo preparada. Que legal, Cíntia. Foi amor à primeira vista com o inglês, né? Sim, desde sempre gostou pequena. E tudo. Sim. E hoje, você aplica essa mesma, como se diz, paixão para o Isaac? Ele, gente, olha, não é por nada não, mas ele, desde pequenininho, sempre se interessou. Que legal. Sempre se interessou pela língua, né? Ele está estudando também. E já fala um pouquinho, já fala o básico, viu? Já pode ir pro mundo também. O dia que eu encontrei com vocês e tudo, conversei um pouquinho com ele, ele veio falando inglês, eu falei, gente, como pode? Aqui nos bastidores, gente, estava conversando, compartilhando com a Cíntia, eu tenho um certo trauma com a língua, né, com o inglês e tudo, devido a uma situação que aconteceu comigo. Mas vai ficar para outro momento, que hoje o assunto aqui é com a Cíntia. O Isaac é filho da Cíntia, ela vai falar um pouquinho também do Isaac, da história, né, que fez grande parte ali da sua história, que marcou muito a sua história, foi a questão do nascimento do Isaac, né, Cíntia? Você estava presente. Eu estava presente, eu fui o filho prometido, e Deus foi lá e fez um milagre na sua vida. Mas voltando um pouquinho ainda, Cíntia, como você enxerga hoje o ensino da língua, né, do inglês nas escolas, por onde você passa para poder trazer esse ensino, em comparação a, sei lá, uns 10 anos, 15 anos atrás? Sim. Bom, eu me lembro da época que eu estudava, né? Eu sempre fui uma aluna, assim, como eu falei, eu sempre fui uma mulher, uma pessoa dedicada, e como aluna não foi diferente. Então, tem vários tipos de alunos, né? Também.
Então, muitas vezes não depende só do sistema, depende também da pessoa, né? De se esforçar e querer alcançar objetivos e metas. Mas há 20, 30 anos atrás, a gente vê uma mudança, né? Comparando com hoje, no ensino e no aprendizado. A gente pode dizer que os alunos de antigamente se dedicavam mais, né? Ou eram mais cobrados, de repente, não tinha tanta facilidade, né, disponível para cooperar e contribuir para os estudos. Íamos mais atrás de livros, de enciclopédias, né, tínhamos que realmente suar para conseguir adquirir conhecimento. Né? Então, assim, eu acho que a gente estudava mais uns tempos atrás. Sim. Hoje em dia as coisas, né, estão mais disponíveis, mais fáceis. E muitos alunos ficam mais preguiçosos com essa disponibilidade, né, com essa acessibilidade tão fácil de obter conhecimento. Né? A gente pode falar aí da internet, da mídia, que é uma bênção se for bem utilizada. Verdade. Mas, infelizmente, muitos adolescentes, muitas crianças, elas não estão preparadas e não têm muita maturidade para lidar com todo esse novo, né, movimento aí das tecnologias, de trazer conhecimento. Né? A IA mesmo é algo que está, assim, uma febre. O meu filho, 10 anos, fala: mamãe, a IA está dominando tudo. Não está não, meu filho. Quem domina tudo é Deus. Né? E da dependência dele, a gente vai aprender a usar, né, as ferramentas e as bênçãos da tecnologia. Então, assim, está tendo muita confusão. Né? O negócio dos alunos, por exemplo, as pessoas hoje, eu quero falar inglês. Mas já quer o inglês pronto. E ninguém vai aprender inglês assim. Da noite para o dia, né, Vai Cíntia? ter que estudar, vai ter que se esforçar, vai ter que sentar, ouvir, praticar, ler, reproduzir, né? Participar. Então, assim, não adianta a tecnologia te dar tudo e você não ter um preparo para usar, né? Isso aí com sabedoria. Ou seja... Então, assim, com o passar dos anos, a gente percebe que a gente está com uma clientela de alunos assim mais disperso, sabe? Teve essa questão da proibição do celular, né, que foi muito válida na sala de aula. E está em vigor? Está em vigor e os alunos estão respeitando, né? Então, assim, só pode usar se a gente permitir, porque nós estamos numa era que é difícil você não usar a tecnologia, né? Então, você está tendo uma aula de inglês, vamos fazer um trabalho em grupo, vamos fazer uma gravação aqui. Aí precisar do celular. Então, nesses momentos, eles estão autorizados a usar. Mas, a princípio, não é para ficar, porque antes os alunos só ficavam na internet, né? E não prestavam atenção nas aulas. Então, assim, olha só para você ver a diferença, né, dos tempos de hoje com os tempos antigos, que a gente ia só com caderno, lápis, borracha. O que atrapalhava a aula? A conversa. É verdade. Até hoje, né? Até e hoje hoje tem o celular e a conversa. Sim. Né? O celular está guardado por enquanto, mas a conversa vai ser para sempre, né? E assim, você como professora de inglês, eu queria que você meio que defendesse o inglês. O porquê que as pessoas precisam, de fato, buscar conhecimento e aprender a falar o inglês, Cíntia. Desde, né, décadas até hoje, a gente sabe que estamos vivendo num mundo globalizado, né? Então, assim, o idioma inglês tem sido o carro-chefe há décadas e continua sendo, né? Logo vem aí o espanhol, mas também tem o chinês, né? Que bilhões de pessoas no mundo falam chinês, né? Então, se você vê a língua mais falada no mundo, né? Mas o inglês está, né, entre as 5 mais faladas, ainda persiste e ainda é requisito, né? Assim, é muito válido no currículo de qualquer jovem, de qualquer pessoa, até já experiente, né, para trabalhar aqui no Brasil, em qualquer empresa ou fora. Então, assim, se você ainda não fala inglês, há tempo, há esperança, independente da idade. Né? Então, vale a pena, é um idioma, abre a mente, né? Você aprender uma segunda língua é você ter uma alma nova, como diz um filósofo, né? E assim, é muito gratificante, né? É um dom que pode ser também, às vezes a pessoa não tem o talento para falar línguas diferentes, né? Idiomas diferentes, mas com muito esforço e dedicação é possível. É possível, né? É possível. Vale a pena, não é fácil, né? Eu não aprendi da noite para o dia, até hoje eu estudo, né?
né? Eu, como professor, eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu vou me esquecer. Eu tenho que praticar, né? Então, é isso. As pessoas, às vezes, elas não querem muito esse sacrifício, né? Sim. De estar se dedicando e se doando mais mesmo para aprender, né, um segundo idioma, um terceiro, um quarto e por aí vai. Você está fazendo mestrado, né, Cíntia? Sim, na UNB? Comecei agora este ano. Linguística aplicada. Em linguística aplicada. Você pode falar um pouco Sim, sobre? Isso era um sonho que eu tinha há mais de 10 anos atrás, né? E com a graça de Deus consegui realizar agora, neste ano, quase no final de carreira. Né? Porque eu já posso me aposentar daqui a 2 anos. Olha! Yes. E assim, eu sempre quis fazer essa pesquisa exatamente na questão da linhagem do aprendizado da língua inglesa. Estou precisando disso aí, hein? E todos os aspectos que envolvem esse aprendizado. Então, assim, a minha pesquisa vai ser exatamente estudar, né, os sentimentos, emoções e atitudes dos alunos ao aprender a língua, o idioma. Sim. Então, são vários, né? Então, a gente percebe assim que depois da pandemia ficou assim mais sensível essa parte, né, do aprendiz, porque ele ficou isolado por 1 ano e meio, né? E ele ficou adaptado àquele sistema de só olhar para a tela. Aí, de repente, teve que voltar para a sala de aula, enfrentar a professora, enfrentar os colegas. E a gente tem muitos casos de alunos mesmo com crises depressivas, síndrome de pânico, e que desenvolvem vários sentimentos só por estarem ali aprendendo inglês. Né? Medo, ansiedade. O meu caso é ansiedade. Né? Então, assim, muitos se negam a participar, principalmente nas atividades orais, né? Que é o que eu quero especializar mais e pesquisar, né? O porquê disso aí e buscar maneiras para ajudar esses alunos, né? a enfrentar, porque situações diversas os aprendizes vão passar e vão ter que enfrentar. Eu sempre fui uma aluna tímida, por exemplo. Você né? tímida? Sempre, Sério? Sempre fui uma aluna tímida. Na hora dos seminários eu tremia todinha na frente da turma e da professora, mas eu apresentava e depois eu terminava, nossa, mas ficou horrível essa apresentação. Né? Eu tremi mais do que apresentei. Mas isso é parte. Aí eu falo isso com os alunos sempre. Gente, isso é parte. Isso faz parte do processo. Mas você precisa enfrentar e passar por ele, porque vão vir outros e outros e outros. Sim. Né? Então, assim, você conseguir enfrentar, né, esses momentos difíceis com apoio, né, com ajuda, principalmente do professor, é essencial. E não tem como você aprender um idioma sem você dar valor, dar atenção a essa área afetiva. Sim. Né? Da questão do aluno, como é que ele está, se está tudo bem, como é que né, de repente está com problema em casa, na família, e não quer estudar. São N fatores. Então, a gente poderia falar aqui o dia inteiro, né, sobre esses aspectos que influenciam o aprendizado da língua. E, no final, né, eu acho que cada um de nós vamos estar inserido em um deles. Em um deles, né? É verdade. Porque eu já, por exemplo, fazendo o curso de inglês, quando eu estudei em Sobradinho, eu reprovei um semestre. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Gente, eu sou professora hoje, mas eu não sou perfeita. Sim. O que acontece? Eu tive um não no meio do caminho, mas eu não desisti. Porque eu gostava muito. E eu era esforçada. Então, a gente consegue por esforço. A palavra de Deus fala, você vai ser salvo e vai herdar o reino dos céus por esforço. É esforço. Se você não se esforçar, você não vai herdar, você não vai ter direito a ele. É verdade. Né? Então, temos que nos esforçar na nossa vida cotidiana, né? E na nossa vida para também conseguir conquistar as coisas, né? E ser salvos também pela graça de Deus. Então, o esforço é tudo. Sim. Um ponto aí que você falou, Cíntia, em relação ao estudo, né, que você está trazendo. O meu caso, né, de forma bem resumida. Eu tive essa exposição, digamos assim, em um determinado lugar. Eu comecei a fazer o inglês e o professor, assim, de cara, me colocou para poder ler. Para uma turma que já era intermediária, tinha gente já com inglês avançado, não sei nem o que estava fazendo ali, mas estavam lá. E eu travei. Pode acontecer. Eu travei, não consegui, e simplesmente eu nunca mais pisei os pés lá. Isso foi em 2017. Tem pouco tempo. Tem, 2017 eu nunca mais. Você já era um adulto. Sim. Né? Agora adulto. você imagina os sentimentos e emoções, né, devido às dificuldades das crianças Sim. e dos adolescentes que ainda estão, né, em formação, ainda Justamente. estão, né,
se aprumando aí para a vida. Não, eu nunca então, mais assim, pisei os pés lá. Não tem idade para isso, essa barreira, né? De assim, você querer desistir e não dar um passo mais à frente para continuar o aprendizado. Sim. Então, mas tudo tem um jeito. Eu, no meu caso, eu preciso avançar isso aí. É uma barreira que se levanta, né? Essa barreira tem que ser derrubada. Vai cair. Mas entrando agora um pouquinho aqui, Cíntia, você tem um filho, né? O Isaac. Tem um filho. O Isaac é um filho da promessa para você, né? Um filho é um milagre na sua vida, né? Você pode compartilhar um pouquinho sobre essa experiência da sua vida? Assim, antes do Isaac, eu percorri um caminho que eu me acheguei até o Senhor, né? Porque eu estava casada, a gente se casou, eu me casei com meu primeiro esposo em 2003, e quando foi em 2005 eu comecei a ter vontade de ser mãe, né? E assim, e aí comecei, né, pelos métodos, né, naturais, e nada acontecia, e procurei ajuda médica. Então, nessa época de 2005 até mais ou menos 2007, eu fiz tratamentos, fiz exames e tudo, e aí foi diagnosticado que tinha uma dificuldade, né? E eu tinha sido diagnosticada com a endometriose, já estava, né, com bastante partes destruídas do meu sistema reprodutor, e o médico falou assim, olha, Cíntia, você só vai conseguir engravidar pela reprodução humana. E assim, nesse período eu já tinha começado a ler, né, a palavra de Deus, a Bíblia, e já tinha pessoas orando, né, comigo, pessoas evangélicas, né, muitos amigos se achegavam, amigos católicos também. E assim, eu me converti nesse momento, né, ao Senhor Jesus. Então assim, o desejo de ter o Isaac foi o que me levou aos pés do Senhor Jesus, literalmente. E aí, daí em diante, começou, né, a minha batalha de me esforçar para conseguir realizar o meu sonho. E não foi fácil, né? Porque, assim, o meu esposo, na época, ele não estava muito interessado, assim, vamos dizer, não que não queria, mas, assim, tanto fazia, né? Ter ou não, vir ou não, eu não sei, só Deus conhece o coração do homem, né? Mas muitas vezes, às vezes, eu imaginava assim, ele está assim para eu não ficar mais preocupada, porque já está vendo que eu estou querendo muito, né? E buscando e lutando para isso. Então, está me deixando, né, assim, livre, mas não está demonstrando tanta preocupação. E foi assim que aconteceu, Silas. Eu fui encaminhada para a reprodução humana, aí você pensa assim, né? Nossa, eu cheguei aqui neste lugar, agora vai acontecer. Mas não foi assim, né? Não foi assim. Ainda levou anos para eu conceber, então eu chorei muito, né? E eu lembro que eu chorava tanto, querendo, sabe? Esse menino. E que às vezes eu orava assim, Senhor, se não é da sua vontade, tira esse desejo dentro de mim. Mas o desejo não saía. Né? Então, tudo tem um propósito. Então, muitas vezes a gente está pensando assim, poxa, quanto tempo vai levar para um sonho meu, um plano que eu tenho, que eu quero que venha se tornar real, realmente aconteça? Quanto tempo leva? Só Deus sabe. Né? E, normalmente, não é no tempo que a gente quer, que a gente, né, deseja. Então, assim, eu comecei o tratamento e... Depois de uns 4 anos deu certo, mas eu fiz algumas sessões de de FIV, né? Que é fertilização in vitro. Então, foram 4 tentativas, queridos. E isso é bem agressivo para a mulher. A gente sente muita dor, a gente fica muito sensível. Mas eu não desisti. Fui até a última, né? Eu falei assim, eu tenho essas 4 tentativas, eu quero usar todas. Né? E se no final ainda não der certo, o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Então foi na quarta tentativa. Foi na quarta tentativa. Porque a alegria do Senhor sempre foi a minha força. E com a graça de Deus, né? Depois, mas é todo um processo. Cada tentativa é algo assim demorado, né? Não é do dia para a noite, é medicação, batia é controle. A desesperança. Isso, né? E às vezes o corpo não respondia e tinha que recomeçar tudo de novo. Então, assim, as mulheres que já passaram por esse processo sabem do que eu estou falando. Né? E se alguém ainda vai passar, não tenha medo e não desista, né? Siga até o fim, né? Que Deus está no controle. Então, assim, eu
eu passei por esses nãos de Deus, né? Foram 3 nãos, um atrás do outro. Eu fiz o tratamento no HMIB, né? Hospital Público de Brasília. Eu sempre fui muito abençoada pelos serviços públicos aqui de Brasília, né? Começando pela Secretaria de Educação, como aluna do Centro de Línguas, hoje professora, e tratada, né, pelo HMIB, que é da Secretaria de Saúde, né, do Distrito Federal, tratamento de excelência, né, em fertilização. Então, assim, eu louvo a Deus por todas essas coisas que eu não precisei gastar dinheiro. Né? Então, assim, são tratamentos caríssimos. Mas, glória a Deus, também, muitos dão certo e outros não. Então, a gente tem isso, né? Você investe, aí chega no final, poxa, não deu certo. Não deu certo. Quer dizer, não valeu a pena? Claro que valeu a pena, né? A experiência. Correu atrás do sonho, né? Correr atrás a experiência vai gerando o quê? A esperança, né? É verdade. Então, aqui, a gente tem a tribulação, tem a experiência, tem esperança. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muita esperança, né? De dias melhores. Sim. E esses dias melhores, eles vieram com a graça de Deus. Então, depois da 4ª tentativa, quando já não acreditava mais, assim, ninguém acreditava mais, né? Foi muita oração, tenho um tio muito que falou choro. assim para mim, a igreja orando, né? Isso me levou até a igreja. Todo mundo sabia por que eu estava ali na igreja. Isso era incrível, era impressionante, né? O pastor Renato deixava bem claro, né? A Cíntia quer engravidar. Então, todo mundo já sabia, né? Todo mundo na minha escola, no meu trabalho, na minha família. Então, assim, eu não escondi de ninguém. Aí você fala assim, Cíntia, mas você não sentia vergonha? Sentia. Eu sentia um pouco constrangida, né? Porque, assim, todas as mulheres engravidavam e eu não. É interessante isso, né? Sim. Então, assim, mas aí no final tem uma palavra do Senhor que fala bem assim, o amor de Deus nos constrange. Porque Ele sabe, né? De todo trabalhar em mim e ao meu redor que está sendo feito, né? E o nome dele é glorificado no final. Sim. Então, assim, quando ninguém mais acreditava, aí veio o positivo. Meu esposo, ele não esperava mais, falou assim, vai ser outro negativo. Quando eu peguei o resultado que ele viu, ele chorou e eu ri. Meu Deus. Eu ri. É porque você viu rindo. a concretização do milagre. Sim. Eu ri, né? E ele chorando, falou assim, gente, isso não está certo, não está certo. Está certo, agora é. Né? E para a honra e glória do Senhor, eu fui, dei testemunho, né, na igreja. E a primeira coisa que eu falei foi que o Senhor se lembrou de mim. Sim. O Senhor se lembrou de mim. Ele não esquece da gente, né? Então, se a gente tem algo nas mãos dele, né, ele é o melhor provedor. Ele vai realizar no tempo certo, se for da vontade dele. E aí, né, isso foi em 2014, eu concebi em 2014, em 2015, maio de 2015 nasceu o Isaac hoje já está com 10 anos. 10 anos, passa rápido, hein, Cíntia? Exato. Meu Deus, passa muito rápido. Um rapaz super, né, saudável, com a glória inteligente, de Deus. Gente, pensa no menino inteligente. E assim, eu não engravidei novinha, né, eu já estava com a idade já bem para frente, né, e eu falava isso com o Senhor, já tenho 37 anos. Sim. Né, então assim, o Isaac nasceu, eu tinha 38 anos, né. É uma prova a mais de que Deus está no controle de tudo, né, Cíntia? Amém. Que eu lembro, assim, de alguns pontos, assim, de até momentos mesmo de oração, o choro vinha, né, Cíntia? Mas a alegria do Senhor estava sempre ali. Estava sempre ali, te fortalecendo. Fortalecendo, não deixando de existir nunca, e nunca acabou a esperança, né? Porque a nossa esperança está naquele que vive, né? E é eterno, e ele está no controle de todas as coisas. Então eu falava assim, se o Senhor me der, amém. Se o Senhor não me der, amém também, né? Glória a Deus, vamos continuar, né, seguindo firmes. E quando o Isaac nasceu, Cíntia, quando ele nasceu, a alegria para toda a família, para o seu esposo, como que foi essa questão? Porque aí já foi um novo passo, né? A questão de quando nasce, inclusive muitas pessoas falam, né? Quando nasce o filho, nasce uma mãe, né? Como foi esse nascimento? Essa mãe já estava sendo gerada, né? Gerada há tanto tempo, né? Como que foi isso para você, essa experiência de o filho da promessa já está nas minhas mãos? É verdade. Então, assim, Deus me deu oportunidade de brincar de mãe, sendo tia e prima, né? Sempre tinha um bebezinho na família que a gente cuidava e prestava atenção. Então, assim, essas coisas eu ia guardando, né? Também e mentalizando. Quando eu tiver o meu também, né? Eu vou querer ser assim, fazer assim ou não. E um detalhe que eu não mencionei aqui é que eu esperei 10 anos para ter o Isaac.
Então, olha só, eu esperei 10 anos 10 e hoje ele anos. já tem 10 10 anos. anos. Né? Então, olha só as décadas, né, passando e o tempo não para e as coisas vão acontecendo, né, de maneira assim surpreendente, né? Deus tem assim me surpreendido com alegrias imensas, com tristezas profundas, né, Sim. que eu passei. E a alegria de novo. Né? Sim. Porque esse é o nosso Deus, né? Sim. Ele enxuga as nossas lágrimas. É verdade. Ele é aquele que ele abre a ferida e ele mesmo fecha. São as páginas da vida, né, Cíntia? Então, assim, receber o Isaac foi uma coisa maravilhosa para mim e para todos que oravam por Sim. mim. Porque todo mundo estava, né? Sim. Mesmo que desacreditado, Mas tinha né? Porque ainda, já tinha tanto sim. tempo, falei assim, ali realmente... Só Deus, né? A pessoa fala assim, mas e estava na mão mesmo. certa, né, Sim, Cíntia? Na mão de Deus. Quando ele veio, foi alegria geral. Eu não vivi isso sozinha, não tinha como, né? Então, a alegria dos outros, né? Dos meus amigos, dos irmãos da igreja, da minha família, só acrescentava na nossa alegria, né? Sim. Então, foi maravilhoso. Que momento lindo, maravilhoso, que eu nunca vou me esquecer. Bênção. Cíntia, você passou por um momento de uma dor muito profunda, né? Que foi o falecimento do seu esposo. Sim. E tudo. Como você mesmo mencionou, né, Cíntia? Foi da dor para a alegria, e a alegria mesmo que Deus tem te permanecido firme na fé, né? E como que foi para você passar esse processo da perda, do luto, com Isaac agora entrando numa das fases mais, que acredito eu ser uma das fases que mais precisa mesmo de uma figura, né, paterna, masculina. Como que é isso para você? Isso bom, ontem fez 3 anos, né, que eu fiquei viúva. Sim. Mas hoje a situação já está mudada também, graças a Deus. Mas foi muito difícil, né? Assim, o meu esposo, ele foi acometido de câncer, né? Câncer de próstata, e foi um tratamento que durou quase 5 anos, né? Até ele vir a falecer. Então, assim, eu chorei muito durante o tratamento, né? Sim. Porque o câncer era um câncer já agressivo, ele era jovem. O Isaac tinha 1 ano de idade quando começou a alterar os exames, né? Então, era uma pessoa que tinha 40 anos, né? Um homem com 40 anos é jovem. Jovem. Ainda, né? Então, mexeu muito com a gente. Então, assim, a gente estava ali naquela alegria do Isaac e, ao mesmo tempo, meio assim, né? Anestesiados com esse diagnóstico. Quando o Isaac fez 2 aninhos, ele fez a cirurgia e aí começou todo o tratamento, né, de radioterapia, quimioterapia, e desde o início já era agressivo o câncer. Então, assim, já em 2 anos já foi para metástases, né? E foi muita luta. Logo ele foi aposentado, né, pelo serviço do Corpo de Bombeiros, que ele era bombeiro. E foi assim, né? E os últimos anos foram bem difíceis, né? Então, assim, a doença estava sendo combatida, mas não... sempre tinha recidiva e foi aumentando, espalhando, e enfim, até que foi para o fígado e ele não resistiu e veio a falecer, né? A gente tem testemunhos também da nossa amiga em comum, que é a Thalita, né? Maleski, que passou também por todo esse processo, né? E aprove ao Senhor levar. Sim. Então, assim... Quando ele partiu, eu estava assim... O Senhor me deu visões, né? Que ele ia partir. Mas eu não aceitava. Sério? O Senhor me avisou 3 vezes. O Senhor me mostrou o funeral dele. Eu via a visão, eu via com os olhos abertos. Eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Porque você está orando, você ama a pessoa, você ora pela cura dela. Sim, sim. Né? Você ora pela cura. Eu acreditava e eu tinha esperança. Mas o Senhor veio com um não, né? E eu tenho bastante experiência com os nãos do Senhor, mas esse foi o mais forte de todos. Né? Doloroso. Muito doloroso, porque você perder a sua metade te deixa bamba, né? Te deixa desequilibrado um pouco, vazia. Mas a graça de Deus maravilhosa foi me enchendo novamente, né? Para onde que eu corri? Para os pés de Jesus, Sim. né? Orando, né? Jesuando. E recebendo muitas orações, muitos cumprimentos, né, de condolências, os amigos, a família, todo mundo ficou muito assim comovido, né, porque ele era uma pessoa muito querida mesmo, né, em todos os lugares, e realmente fez, né, faz falta, né, no meio aí nosso, da família, para o filho dele, que é o Isaac, né, filho amado.
E assim, quando ele partiu, nas primeiras semanas, o Isaac virou para mim e falou... Tinha as pérolas, né? Porque uma criança de 7 anos é inocente ainda, então fala muitas coisas. Mas uma das coisas que ele falou para mim, que marcou, foi... Eita, mamãe, o papai, ele viveu comigo só 7 anos. Meu Deus. Ele ficou comigo só 7 anos, que era a idade dele, né? Eu queria tanto que ele ficasse comigo, igual ele ficou com o pai dele, né? Meu 48 Deus. anos, porque aos 48 anos ele faleceu, né? E o pai dele tinha 89 já. Então o Isaac sempre fazia esse plano, né? De ser velho, de já tá um homem, ele tá velhinho, né? Sim. E o Isaac com os filhos, enfim. Mas não era o plano de Deus esse, né? Então o Senhor, ele acabou essa primeira parte da minha história, né? E eu louvo a Deus por todos os anos, porque nós fomos casados por quase 19 anos, é uma história, uma vida. Nós namoramos 7 anos, então foram 26 anos, né? De convivência com o Lenildo, que assim, é uma pessoa que vai ficar na memória nossa por resto da vida e deixou um legado, né? Sim. No corpo de bombeiros, no meio dos amigos, no meio da minha família, da família dele e especialmente do filho dele, que é o Isaac, né? Sim. Que para sempre vai ser filho dele e quer seguir a carreira do pai, fala que quer ser bombeiro. Quer ser bombeiro. Desde 4 aninhos ele fala que quer ser bombeiro, né? Vamos ver. Eu vi se isso não vai mudar. Acho que foi o Isaac, uma foto dele vestido de bombeiro. Ah, tem vários. Né? Eu falei assim, gente, que gracinha. Tem vários. Então fica, né? A semente ficou plantada. Então, aí eu falei para ele, esses 7 anos que você viveu com seu pai foram, assim, excelentes. Essenciais, né? Foram essenciais. Deus deu uma oportunidade do seu pai te curtir e de você curti-lo, né? Então, e vai ficar gravado, tudo. É isso aí. Deus é um Deus que surpreende, né, Cíntia? Entre dores, entre risos, o Senhor te abençoou, né? Agora com o casamento. Sim. Né? Conta um pouquinho dessa nova fase agora da sua vida, porque assim, foi um momento mesmo assim, na qual você teve que viver o processo do luto, né? Para que você realmente se curasse. É óbvio, gente, que todo mundo, né, que perde alguém, a saudade fica. Isso é fato. Vai ficar até enquanto você partir também. Mas, no meio desse processo, nós somos o quê? Curados. Amém. E você foi curada, né? Para viver esse novo momento. Conta agora aqui pra gente esse novo momento que você está vivendo. Então, é assim, a questão do consolo de Deus é algo tremendo. O luto não veio assim do dia para a noite, né? Ele foi construído, teve um tempo, né? A gente sabe, de acordo com o desenrolar da doença, a pessoa pode vir a falecer ou ela pode ser curada por completo, né? Então a gente tem esses dois lados, ou vai ser um ou vai ser outro. No meu caso foi ter sido, né, recolhido pelo Senhor. E fica a dor, um buraco gigante, né, do tamanho do mundo, que só quem passa sabe. Né, não adianta, né, assim, às vezes as pessoas às vezes querem, né, consolar com palavras, mas elas são boas, mas não são elas que vão, né, curar, né? Curar verdadeiramente, porque tem o poderoso Espírito Santo que faz esse processo, só ele, né? Então é o consolo de Deus, mas é assim, o consolo de Deus ele só vem se a gente também abrir o nosso coração para ser consolado. Verdade. Então se você está sofrendo, se você está passando por uma situação difícil, por uma tribulação que você olha e fala assim, isso não tem jeito. Tem. Abre o coração para ter jeito. Porque vai ter jeito. Se você abrir, se você der um espaço. Né? Então, assim, a palavra de Deus, a oração, o louvor foram, assim, meus aliados. E o meu filho, né? Minha família, meus amigos. Gente, quanto apoio dos amigos. Como é bom você ter amigos. E tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Né? Então, eu não posso falar nomes aqui, porque senão eu vou ser injusta, né? Porque graças a Deus eu tenho muitos amigos, assim, sabe? Pessoas que eu amo e que eu sei que me amam também. Sim. Né? E que querem o meu melhor. Então esse apoio foi essencial. Né? É bom ter amigos. Tem pessoas que fazem questão de não ter. De não ter esse relacionamento. Então se você tem vários lugares que você pode manter amizades, né? É no trabalho, né? É numa escola, é na congregação, é na comunidade. Então,
enfim, é abrir o coração para isso, né? Então, tem pessoas que fecham, e eu não, eu sempre fui aberta para isso, para ter relacionamento com pessoas, né? Eu sou professora, não tem como eu ser diferente. Mas você acredita que tem professor que é antissocial e não quer relacionamento? Sério? Muitos. Então, assim, é um sofrimento, é uma opção da pessoa. Então, eu acredito que essa minha abertura me ajudou muito. Abertura também para o Evangelho, para a Palavra de Deus e para o que Deus tem para me ensinar, né? Ele fala, né, para a gente orar, né, buscar o Senhor de todo o coração que nós vamos achá-lo. Então eu fiz isso. Só que levou um tempo, levaram meses, assim, eu fiquei num luto assim bem centrado assim por mais ou menos 1 ano, né? Falando com o Senhor e trabalhando, aquela questão, porque o luto tem as fases, né? Tem a da negação, até você realmente assim aceitar, porque a pessoa conviveu com você muitos anos, aí a presença dela ainda parece ser real, né? Então é um processo assim bem delicado. E tem pessoas que pulam essa fase. E graças a Deus, assim, eu não pulei essa fase. Né? Você viveu cada momento, né? E assim, às vezes eu encontrava com o pastor Renato, né? Pastor Adenari, e o pastor Renato é uma bênção, né? Ele sempre falava assim, ó, abre seu coração, você vai casar de novo. Aí eu já fechava a cara pra ele, assim. Que isso, né? Tipo assim, o que é isso, né? Então, assim, quando eu fiquei viúva, eu nunca imaginei que eu fosse ter um novo relacionamento, que eu fosse conseguir amar alguém novamente, né? Porque a gente namorou muito tempo, então a gente casou, ficou casado construiu muito uma história tempo, muito, né? Então assim, gente, como é que é isso? Não, mas quando Deus quer, ele não transforma água em vinho. É verdade. Né? Quando Deus quer operar, ele não abre aquela porta que estava emperrada, né? Então assim, mas eu abri o meu coração, né? Sim. Eu abri para coisas novas. Então depois de mais ou menos 2 anos, né, vivendo e honrando, né? Que eu acredito assim, não que quem casa antes desonra, mas eu via isso como uma honra também ao meu falecido esposo, né? Não abri para ter relacionamentos com outras pessoas, né? Antes desse período. Mas depois de 2 anos, aí eu comecei a analisar, comecei a abrir meu coração, né? E comecei a pedir oração pela minha vida sentimental, né? Porque assim, eu ainda estou viva. Sim. Então, eu acho que foi o momento que eu deixei o meu falecido descansar, de vez. Né? Então, agora, realmente, não, ele precisa descansar, ele não está mais aqui nesse plano e eu tenho que seguir minha vida e eu preciso de ajuda. Sim. Né? Eu preciso de uma ajuda, de um parceiro, alguém que tem a mesma fé que eu, né? Alguém que vai me auxiliar na criação do meu filho. Também que vai amar o meu filho como a mim também, né? Porque não é só eu. E o Isaac, desde que o pai dele faleceu, tem orado por esse padrasto. Primeiro que eu. Eu lá vivendo o meu luto, em oração, né? E esperando no Senhor, e ele já pedindo. Já querendo um sonho ser realizado, né? Então, eu digo assim, que quem orou primeiro foi o Isaac, não fui eu. Né? E Deus realizou o desejo do coração dele. Que simbólico forte isso. Sim. Então, assim, é uma criança inocente, mas ele também sabe da necessidade dele. Ele sente falta do pai dele, ele sente falta de uma presença masculina. Apesar que, assim, os tios, né, fizeram um papel maravilhoso. Eu tenho um vizinho que é maravilhoso, estava sempre ali com a gente, sabe? Orientando, cuidando, também zelando. Então, o Isaac sempre teve algum homem. Mas ele queria muito um padrasto. Sim. Mais do que eu queria um e veio. Novo, e veio. Então, sua oração foi forte, hein, Isaac? Rapaz. E como é que tudo isso aconteceu, né? Você quer saber? Sim, pode falar. Gente, eu abro aqui também que o Silas foi o fotógrafo, né? No meu casamento. Eu fez 2 meses que eu me casei novamente, né? Para a glória de Deus. E uma amiga minha que é psicóloga, ela também estava divorciada, sozinha, entrou num site de relacionamento cristão. E deu essa dica, né? E eu fiquei meio assim, resistente. Aí eu tenho uma tia também que mora na Europa, que o atual esposo dela já está casado já há 4 anos. Ela conheceu também num site de relacionamento. E aí ficava dando essas dicas, né? E eu, para mim, assim, eu tinha no meu coração que eu não queria mais um homem brasileiro. Sim. Eu não queria mais casar com um homem brasileiro. Então, assim... E aí eu pensei, bom, então, de repente, pode ser um canal eu entrar num site, né? Mesmo só para ver como é que é estrangeiro. Aí eu entrei num site de relacionamentos americano. Né? E lá eu conheci este homem
americano, cristão, né? Temente a Deus, que era a primeira coisa da lista, né? Tem que ser temente a Deus, né? Tem que reconhecer, né, a fé através do Senhor Jesus. Então, assim, e tudo aconteceu dessa maneira. Eu abri o meu coração para entrar num local que eu nunca imaginei que fosse acontecer o que está acontecendo hoje comigo. Porque não é regra. Eu vou entrar em tal lugar, num site, eu vou em tal lugar e vou arrumar alguém. Não é assim, né? Mas tem vezes que o Senhor faz assim. E até hoje eu fico assim, nossa, eu estou sonhando, né? Como é que aconteceu isso dessa maneira? E aí aconteceu de eu conversar com essa pessoa e a gente começar a se comunicar, né, pela internet e virmos a nos encontrar e realmente assim confirmar, né, aquilo que eu desejava e ele também. Que legal. E deu certo, né? E a gente se casou em junho e estamos aí completando 2 meses de casados, né? Com a graça de Deus. Ele mora lá nos Estados Unidos e eu moro aqui no Brasil. Mas quando eu me formar, né, terminar meu mestrado e me aposentar, tudo indica que nós vamos estar mudando, né? Para lá, né? Se juntar. Aí está nas mãos de Deus. É Ele que vai definir, decidir, está tudo nas mãos de Deus. Mas a gente vai vivendo nessa contexto, né, de fazendo as pontes quando é nos Estados Unidos, né, que ele mora? Ele mora no estado de Michigan. Michigan. É o Dave Kuczynski. Eu não me atrevi a falar o nome, eu não vou falar, vai que eu erro aqui o nome. Mas é Dave Kuczynski. Chique demais, do contra não. Não contra de falar não. Amém. Mas estamos chegando já na reta final, passa rápido, né, Cíntia? Muito rápido. Mas antes de finalizar, é que eu queria que você compartilhasse a questão do seu encontro com o noivo Jesus. Isso. Né? Aquele que esteve com você nos momentos mais difíceis e os momentos mais alegres da sua vida. Como que foi esse encontro mesmo? Você até falou, né, que você foi devido à questão que queria a vontade de ser mãe. Mas durante todo esse processo, você foi conhecendo quem ele era na sua vida. Então, fala um pouquinho sobre verdade. isso. Então, assim, o ponto principal foi esse, né? Essa dificuldade em engravidar. Mas desde pequenininho eu já tinha um temor, né, no coração. Eu visitava a Igreja Assembleia de Deus, que o meu tio me levava. Então, assim, já conhecia um pouco a palavra e já tinha isso, né, guardado no meu coração. Com 12 anos eu aceitei Jesus, né? Mas só que eu não me firmei. Só depois dos meus 30, com uns 30 anos, que eu fui, né, me converter depois dessa questão da dificuldade de engravidar. E o Senhor me plantou ali na Igreja Batista das Nações, na Ceilândia Sul, né, que na época o pastor era pastor Renato Maleski e a Danari Maleski. Hoje está sendo presidida pelo pastor Jair Vieira e Diana Vieira, né? E eu estou lá há 17 anos, desde o primeiro dia que eu entrei até hoje. E, assim, é uma graça maravilhosa, né? Concedida por Deus, eu estar ali servindo, né? E eu gosto muito da área de missões. Então, o Senhor Jesus desenvolveu, ao longo desse período, um amor por missões, né? Transculturais, locais também, mas especialmente transculturais, né? Então, eu tenho sido assim impactada, né, com revelações, com testemunhos de missionários, tenho tido contatos diretos, né, com missionários ao redor do mundo, né? E isso tem acrescentado muito na minha fé, esse desejo de investir em missões, né? De ser uma missionáriazinha bem pequenininha, né, orando aqui, né, pelo Evangelho, né, de Cristo a ser espalhado aí pelo mundo todo. E essa é a minha esperança, né, de continuar trabalhando para Jesus nessa fé de que a ordenança dele, ela tem que ser cumprida, né, de uma maneira ou de outra. Se você não pode ir, você pode, né, orar, você pode contribuir. Enviar, você pode contribuir, você pode falar uma palavra de amor, você pode fazer, né, escrever uma mensagem para um missionário, porque é algo bem valoroso, essa profissão, né? Da igreja, né? Que é uma profissão que é da igreja, foi a primeira profissão, né, que Deus instituiu na terra, foi a de missionário. Então, o Senhor Jesus é o nosso grande missionário e ele deixou plantada essa semente aqui, né, no coração
de todos nós, cristãos. É o id, né, Cíntia? Ide por então, todo mundo. Mateus 28, né, 19 fala, portanto, ide e façam discípulos, né, por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso eu realmente tenho guardado no meu coração, e o quanto eu puder ajudar, eu estarei aqui disponível, né? Na obra de Deus, para ajudar e auxiliar e, quem sabe, ser enviada, né? Estar nas mãos do Senhor. Isso aí. Deus tem propósito para tudo, né? Até esse fato mesmo de você ir, né? Sair daqui do Brasil e tudo, é propósitos, né? O futuro a Deus pertence e é Ele que vai abrindo os caminhos ali para que você possa desbravar outros lugares, alcançar outras pessoas, outras culturas. Sim. E é isso. Isso é muito interessante, é muito valoroso. Show, gente. Estamos chegando ao final. Passa rápido demais. Eu tenho certeza de que o testemunho de vida, a trajetória de vida da Cíntia possa ter impactado aí o seu coração. Ficamos por aqui. Só vou pedir para você, Cíntia, dar uma palavra final, olhando diretamente nos olhos ali dos nossos, né, das pessoas que estão nos acompanhando aqui. Aquilo que está no seu coração. Fica à vontade aí. Então, tem uma palavra que sempre me acompanha, né, desde o princípio, que é: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso está em Salmos 37, versículo 4. Então, assim, o nosso coração é o lugar que é para ser habitável, né, pelo Espírito Santo de Deus e pelo dom de Deus mesmo. Então, isso é o que nos move e que nos enche de esperança. Então, nunca perca a esperança de que um dia aquilo que o Senhor prometeu vai ser cumprido na sua vida, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, Cíntia. Muito obrigado, viu, por ter topado. Eu que agradeço. Parabéns, viu, obrigado. Por esse estúdio aqui, por esta entrevista, pelo profissional de excelência que você é. Obrigado. Obrigado demais. Gente, curta, comente, compartilhe, espalhe essa mensagem aí para geral, se inscreva no nosso canal, sempre estamos aqui trazendo mesmo conteúdos assim de relevância mesmo, que vai agregar valor a cada um de vocês. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Despluga Podcast. Até mais. Fui! Tchau!